Minhas boas-vindas a todos, é um prazer compartilhar este momento com vocês. Minhas sinceras desculpas pela impossibilidade de estar de corpo presente, mas os organizadores concordaram em que eu gravasse esta breve mensagem e o tema do nosso diálogo de hoje é relatórios integrados. Nesse sentido, então, já com a iniciativa do Príncipe de Gales de 2004 de convidar um grupo de pessoas, entidades, instituições preocupadas com a preservação do meio ambiente, lá em 2004, isto evoluiu nas discussões desse grupo por ele convidado e em 2009 isto materializou-se na criação de um Comitê Internacional de Relatório Integrado, o IIRC, que é a sigla para a expressão em inglês International Integrated Reporting Committee. E o Príncipe Charles cunhou com uma frase de uma felicidade ímpar a necessidade de nos remetermos a estas questões. Ele primeiro disse: o futuro da empresa não é um futuro que depende exclusivamente da criação de valor financeiro e de retornos para o investimento de acionistas e o honrar os passivos de credores. É um futuro que está atrelado umbilicalmente à sua capacidade de preservar o meio ambiente do qual essa empresa retira ou consome recursos e ou deles se utiliza. E para mostrar o desempenho empresarial nesta linha de utilização de recursos naturais, a frase do príncipe, eu faço agora a citação praticamente literal, abre aspas, nós estamos usando no campo da contabilidade, tanto gerencial quanto societária, no século XXI, soluções concebidas, na melhor das hipóteses, no século XX, se não no século XIX. Estamos tratando com armas dos séculos passados, problemas deste século atual que estamos vivenciando. Então o Príncipe de Gales conclamou um grupo de pessoas interessadas a unirem esforços, unirem inteligências, unirem reflexões, no sentido de identificar o que é que nós poderíamos e deveríamos melhorar nos relatórios empresariais para que eles passassem a integrar ESG, Environment, Social e Governance, com Financial Reports. Nesse sentido, então, este grupo IIRC, que foi formado em fins de 2009, foi identificado como um grupo que deveria ser pluridisciplinar. Ali deveriam estar investidores dos mercados de capitais, e ali estão alguns dos representantes dos maiores fundos de pensão e gestores de ativos financeiros do mundo estão presentes. Um único gestor de ativos financeiros, que é o institucional ali presente nesse comitê, administra, em termos de moeda de hoje, julho de 2011, aproximadamente 13 trilhões de dólares de ativos. Qual que é a ambição neste momento? A ambição neste momento, e esse é talvez o principal papel que eu me propus a dirigir estas palavras, iniciar esse diálogo com alguns de vocês, continuar com alguns outros dos colegas acadêmicos, é que nós disseminemos esta iniciativa e cada um de nós, em grupo, individualmente, setorialmente, regionalmente, procuremos fazer reflexões, porque estamos entrando num campo absolutamente novo. Não existe uma organização disciplinada, ordenada e muito menos definida e definitiva sobre como deve ser um relatório integrado. Então, usando a experiência dos normatizadores contábeis, FASB e ASB, entre outros de alta qualidade ao redor do mundo, a decisão foi: vamos iniciar um processo em que a gente vai tentar identificar no âmbito do comitê, que somos mais ou menos 40 membros convidados pelo Príncipe de Gales, vamos iniciar a discussão de uma estrutura conceitual. Qual deveria ser o pronunciamento número 0 dos relatórios integrados futuros, a partir do qual, após a sua validação,
normas específicas para cada segmento da informação a ser produzida, seriam desenvolvidas, discutidas com a sociedade e, quiçá, implementadas. Normas específicas para ativos biológicos, para extração mineral, para produtos animais ou vegetais, normas específicas para resíduos, resíduos sólidos, resíduos líquidos, resíduos gasosos. Todo esse tratamento de assuntos que tem a ver com o futuro e a qualidade do futuro de uma entidade empresarial e, portanto, impacta a sua possibilidade de sobrevivência e perpetuação, tem que ser trazido para uma modelagem moderna, uma modelagem século XXI de comunicação com os públicos que são por ela afetados ou dos quais essa entidade se vale para atingir os seus objetivos. Nós temos um problema no IIRC. O problema original, o nosso pecado original, que foi inspirado pelo Príncipe de Gales, é que os 40 componentes do IIRC, eles são autoapontados. Nós não fomos indicados mediante nenhum processo, nem democrático e nem governamental ou de autoridade, que nos permitisse, portanto, dizer eu estou aqui representando constituintes. O príncipe e a sua equipe escolheram 40 pessoas ao redor do mundo que, em algum momento e por alguma razão, se destacaram com iniciativas nesta área e os convidou para fazer parte das discussões iniciais. Então, o nosso primeiro desafio é dar legitimidade ao nosso trabalho. E o nosso trabalho, voltando à definição, qual é o nosso trabalho inicial desde dezembro de 2009 e ao longo de 2010? É produzir uma sugestão, uma proposta, uma minuta de estrutura conceitual, aquilo que os normatizadores contábeis chamam de Conceptual Framework, para o relatório integrado. O pronunciamento número 0 dessa área de atividade intelectual. Mas no momento que nós o produzirmos, qual é a legitimidade deste documento? Ele é o esforço coletivo de 40 e poucas pessoas, pode ser de excelente qualidade, mediana qualidade, baixa qualidade, mas isso não o torna automaticamente um documento legitimado. Então, o caminho a ser percorrido é obter a legitimidade por meio de uma submissão dele como proposta para ser acolhida e ser endossada pelo G20. Então, o grupo dos 20 líderes das maiores nações do planeta será procurado, provavelmente até o final deste ano, onde será a eles oferecida a ideia de encamparem o relatório integrado como algo de bom para as suas sociedades nacionais e, ao encamparem a ideia, eles emprestarem o selo da validação governamental à iniciativa. E, com isto, aqueles 40 pioneiros que foram self-appointed teriam um certo nível de legitimidade. O segundo dos grandes problemas que enfrentamos, e são apenas dois, o primeiro é a legitimação, o segundo dos grandes problemas é quem será o normatizador dos relatórios integrados no futuro. Vamos aceitar, para efeito de argumentação, que este grupo que está lá será capaz de produzir uma estrutura conceitual de qualidade. Vamos aceitar que o G20 endossará essa estrutura conceitual como algo a ser perseguido e endossado por governos nacionais. E depois, o trabalho começa depois. Se tivermos a estrutura conceitual aprovada em algum momento entre dezembro de 2011 e dezembro de 2012, aí começa o trabalho específico de como capturar, como aglutinar e como revelar ou divulgar as informações que serão motivo de um diálogo e de uma interação entre os dados financeiros e os dados ambientais, sociais e de governança. E quem escreveria as normas futuras das quais o pronunciamento de estrutura conceitual seria o número 0. Ainda não nos detivemos sobre isso, ainda não existem candidatos anunciados, mas existem candidatos potenciais.
e entre eles, sem qualquer ordem de preferência, o IASB pode ser convidado a estender o escopo da sua atuação para abranger também relatórios integrados. O FASB americano pode ser convidado a emprestar uma colaboração. A ONU pode ser convidada a abrigar os futuros normatizadores dos relatórios integrados. O GRI pode ser um dos candidatos a desenvolver as normas de relatório integrado. O Accountability, o Transparency International, qualquer dessas entidades sem fins lucrativos ou mesmo entidades lucrativas, uma organização que reúna os melhores talentos das maiores firmas de auditoria do mundo, com certeza poderia emprestar uma colaboração intelectual inigualável no sentido de propor normas de relatório integrado a partir da estrutura conceitual. Qual é o nosso cronograma de tempo? Qual é a nossa cronologia? O IIRC já se reuniu em julho de 2010 em Londres, que foi a primeira reunião plenária onde os nossos objetivos foram claramente definidos e as nossas metas foram estipuladas. Reunimos-nos novamente em dezembro de 2010 em Londres, este já um encontro tanto técnico voltado para a estrutura conceitual, quanto um seminário contando com a presença de líderes do setor empresarial britânico, além da presença de membros governamentais da Inglaterra e uma alocução do próprio príncipe de Gales. A ideia agora, tivemos uma primeira reunião no ano de 2011 em Pequim, na China, República Popular da China. Tivemos uma segunda reunião em 2011, em maio, em Nova York. E eu tenho uma enorme satisfação em anunciar que a oferta feita pelo Brasil para sediar, hospedar a terceira e última reunião presencial do IIRC em 2011 foi aceita e o parceiro local a ser o anfitrião do comitê na sua reunião de novembro próximo é a BMF Bovespa S.A., a Bolsa de Mercadorias e Futuros que aqui temos entre nós. A BMF engajou-se pesadamente nessa luta, levanta esta bandeira, está investindo pesadamente em que o índice das empresas que aderem às regras de sustentabilidade empresarial, o ISE, seja cada vez mais visível e atuante, e ela aceitou de bom grado hospedar a terceira reunião presencial do ano de 2011 dos membros do comitê, que estarão todos aqui em algum momento no mês de novembro. Nós estamos na fase, neste momento, no comitê, de finalizarmos um documento para discussão pública, um discussion paper. Espera-se que ele esteja concluído até o final da primeira quinzena de setembro. Estamos identificando investidores e companhias que aceitem espontaneamente serem pilotos de teste do primeiro conjunto de ideias. Empresas e investidores de âmbito mundial, de âmbito supra ou transnacional, dentro de um conceito de valor compartilhado, o Shared Value Concept. O conteúdo do documento, que está em fase final de elaboração, tem 4 vertentes: um modelo de negócios, que vai ser olhado pelo relatório integrado, o modelo dos diversos capitais dos quais a entidade empresarial dispõe: capital financeiro, capital humano, capital intelectual, marcas e patentes, conhecimento, o maquinário empresarial que esteja envolvido. A terceira vertente seria os princípios orientadores e a quarta seria os elementos de conteúdo que nós antecipamos que poderão vir a ser requeridos no relatório integrado. A ideia é que a norma seja colocada em audiência pública em algum momento no início de 2012 e após um longo devido processo de auscultação, uma norma definitiva seja colocada em 2013. Este é o ambiente no qual nós mergulhamos, este é o ambiente no qual nós emergimos, uma tarefa com certeza ambiciosa, dificílima, complexa, porém extremamente necessária.
Se alguém perguntasse, defina em uma palavra qual é o ponto de tangência entre os relatórios financeiros empresariais e os relatórios empresariais de ambiente, sociais e governança, eu me atreveria a dizer risco. A palavra risco une estes 4 conjuntos de informação de desempenho debaixo de um guarda-chuva comum. Ou nós atacamos a questão da gestão e gerenciamento do risco conjuntamente, ou estaremos dando informações pobres para a avaliação de desempenho empresarial, e a qualidade, profundidade e robustez da informação é a base da qualidade dos processos de tomada de decisão e funcionamento dos mercados. Muito obrigado pela atenção de vocês.